Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E a gente está vendo aí todo o jogo de retórica criado pela extrema-direita para tentar culpar o governo Lula de alguma maneira pelo que aconteceu ali em relação aos descontos indevidos do salário de aposentados e pensionistas por associações. A gente já sabe que esse esquema, inclusive, começou antes do governo Lula, ganhou muita força entre 2019 e 2022, já tem matérias sendo divulgadas em vários portais de notícia, inclusive, trazendo a informação de que servidores que denunciaram as fraudes passaram a ser ameaçados de morte e, como a grande mídia tradicional também corporativa ligada ao mercado financeiro não cita, o Sindinap, que é o sindicato que o Frei Chico, irmão do presidente Lula, é vice-presidente, desde 2019, através da doutora Tônia Galetti, denuncia esses descontos indevidos, que simplesmente foi ignorado. Só para vocês terem noção, por exemplo, em 2019, o Procon de São Paulo alertou a gestão do então presidente à época, Jair Messias Bolsonaro, sobre descontos indevidos. Isso já tinha sido dito, tá? Também um funcionário do INSS denunciou as fraudes e passou a ser ameaçado de morte. Essa informação foi divulgada recentemente, inclusive, pelo Jornal Nacional, viralizou no Brasil inteiro, porque é uma situação extremamente grave, até porque, como a gente vai lembrar, está envolvendo uma ameaça de morte a um servidor que está fazendo a sua função. E aí o que aconteceu? Em dezembro de 2023, o portal Metrópolis fez uma matéria intitulada ali Associação em nome de auxiliar de dentista dá golpe em aposentados. Associação ligada a empresário com contrato no INSS, AMBEC, desconta direto na folha a mensalidade de R$ 45 sem autorização dos aposentados. Essa matéria é de 23 de dezembro de 2023. Segundo eles, e o bolsonarismo como um todo, né? Somente a partir deste momento, desta situação, o governo Lula passou a fazer alguma coisa para combater o desconto indevido ali dos aposentados e pensionistas. E aí eu preciso trazer esse material aqui, ó, para desmentir eles. Por quê? Este material é o relatório feito pela CGU, né, conhecida como Controladoria Geral da União, e que traz inclusive aqui, ó, os dados de 2023 e 2024. Trazendo ali, inclusive, como é que eles chegaram ao cálculo, as informações de que se teve ali, sim, descontos indevidos por parte de aposentados e pensionistas, envolvendo associações que descontavam desses indivíduos ali valores que não eram para ser descontados, inclusive esses valores sendo descontados de forma irregular. A gente está vendo, inclusive, a mobilização nesse momento da extrema-direita bolsonarista querendo abrir CPI ou CPMI do INSS. A gente sabe que, na prática, eles querem basicamente produzir cortes e ocupar o espaço no noticiário da grande mídia, porque, na prática, o esquema de roubalheira, ou de desvio de dinheiro público, ou de facilitação de desconto de aposentados e pensionistas envolvendo o INSS, aconteceu e teve o seu boom durante o governo Bolsonaro. Tanto que, ainda lá em 2021, a gente viu isso sendo divulgado na denúncia feita pelo funcionário que foi ameaçado de morte junto com outros colegas no próprio INSS, que em 2021, aquela época, a Polícia Federal do Bolsonaro, aquela que ele disse que queria controlar e que se ele não conseguisse controlar por causa do delegado-geral, ele trocaria o delegado-geral, se ele não conseguisse controlar por causa do ministro, que ele trocaria o ministro, mas que ele não ia esperar né, vamos usar essa palavra aqui, a família dele ou algum amigo dele para depois ele fazer alguma coisa. Palavras do senhor Jair Messias Bolsonaro na época. Lá em 2021, ele sancionou sem vetos um projeto ali que, em tese, daria fim ao controle dos descontos do INSS. Ou seja, ele não fez nada para impedir tudo isso. E aí a extrema-direita criou essa narrativa, que o Lula fez isso, que o Lula fez aquilo. O Estadão já está divulgando que a corrupção assombra o governo Lula. Qual corrupção que assombra o governo Lula? Se foi o governo Lula que descobriu a fraude nos esquemas do INSS, que o Bolsonaro estava sendo informado desde 2019 e ignorou. E aí a gente precisa trazer aqui de importante a fala do ministro da Advocacia Geral da União, né, o ministro Jorge Messias, que diz o seguinte: descontos indevidos no INSS começaram entre 2019 e 2022. A fraude foi barrada neste governo, tanto que ele traz aqui, ó.
Só para vocês verem comigo. Nós tivemos contato com os dados, os elementos da operação, porque são inúmeros os processos, são inúmeras as iniciativas da Polícia Federal e da Controladoria, muitos relatórios de inteligência e a partir de então nós constituímos um grupo de atuação especial integrado por procuradores federais, advogados da União, para que nós pudéssemos atuar primeiro no combate às fraudes, fechar todas as brechas. Então nós atuamos nessa perspectiva para fechar todas as portas de fraude, pontua ali o advogado geral da União, né, o Jorge Messias. Vocês, só para a gente trazer aqui também, ó, você tinha antes um sistema muito restrito, poucas entidades podiam acessar a possibilidade de fazer desconto em folha. E esse modelo que era absolutamente restrito, poucas entidades sérias, históricas, tradicionais tinham acesso. Ele foi aberto para várias entidades. Então é o que eu digo, que abriram a porta para o ladrão entrar e em momento que se deu isso. E que momento se deu isso? Se deu entre 2019 e 2022. Vamos falar a verdade. As pessoas precisam entender o que aconteceu no Brasil. E aí, meus amigos, olha o que aconteceu de interessante. A CNN tem um quadro de debates ali que eles fazem, né? E que eles levam sempre um representante da direita e um representante da esquerda para debater. E aí aconteceu esse debate com a presença do deputado do PT de São Paulo, Alencar Santana, versus o senador pelo PL do Distrito Federal, Isalci Lucas. E pasmem, o Isalci Lucas confessou que a roubalheira estava acontecendo e que ele foi informado ainda no governo de transição, ou seja, a saída do governo do Michel Temer para a entrada do governo Bolsonaro, ele foi alertado por servidores do INSS sobre essas fraudes que estavam acontecendo, esses descontos indevidos de aposentados e pensionistas, e ignorou. Em 2019, o PROCON também notificou. Em 2020, se chegaram novas denúncias feitas por membros do INSS e o governo Bolsonaro não fez nada. Ao contrário, acabou o mecanismo que tinha um controle para se ter ou não se ter descontos. Tanto que está aqui no material publicado na revista Fora, assinado pela Letícia Cota. Vídeo, senador do PL diz que Bolsonaro sabia de fraudes no INSS. A roubalheira era escancarada. Em debate na CNN, Isalci Lucas revelou que alertou Bolsonaro sobre desvio de 70 milhões no INSS ainda em 2018, na transição. O deputado Alencar Santana acusa o ex-presidente de prevaricação. Eu não vou colocar o vídeo porque tem uma música de fundo, eu não sei se vai dar copyright aqui, mas eu vou ler o que o Isalci Lucas falou, certo? Recebi no meu gabinete os peritos do INSS, pois havia indícios de roubo por mais de 70 milhões. Nós levamos isso na transição para o governo Bolsonaro, que imediatamente fez todo o estudo e editou a medida provisória 871. Garoba, né? As denúncias que eu recebi geraram realmente, por parte do governo Bolsonaro, a edição de uma medida provisória para estancar essa farra da aposentadoria que existia. Agora, com relação à denúncia, fica claro que essa questão foi a mídia, a imprensa, não foi a CGU ou a AGU. Não tinha como investigar. A coisa era tão absurda e escancarada, revelou o senador. Como a gente já mostrou aqui, inclusive, né? Eu mostrei no relatório que a CGU começou a investigar isso entre o final do primeiro semestre e do segundo semestre de 2023. A denúncia feita pelo portal Metrópolis, que eles estão citando, só aconteceu em dezembro de 2023. Então a CGU já estava investigando isso. A CGU já estava investigando isso. E aí, ao ouvir isso que foi dito pelo Isalci Lucas, o deputado Alencar Santana comentou: o senhor acabou de assumir que o governo Bolsonaro sabia e que não fez nada, coisa que deveria ser feito lá atrás. Você mesmo falou que soube da denúncia, levou a Bolsonaro e não foi tomada nenhuma ação por parte da política da CGU. O senhor e o presidente prevaricaram, vocês não fizeram nada e o senhor acaba de assumir isso ao vivo. E durante o debate, o deputado Alencar Santana pergunta: o senhor levou isso para a Polícia Federal? O senhor informou isso à Polícia Federal? E a resposta do Isalci Lucas foi basicamente o silêncio. O silêncio.
E aí Alencar Santana traz aqui, inclusive, outro trecho. O Bolsonaro teve 4 anos para investigar e nunca abriu investigação. É por isso que eles querem a CPI, para atrapalhar as investigações da Polícia Federal e da CGU, escreveu Alencar Santana nas suas redes sociais. E aqui tem um ponto importante que a gente precisa lembrar e trazer também, que é o quê? Tudo isso foi revelado agora e os aposentados e pensionistas vão ter os seus valores que foram descontados de forma indevida ali, restituídos pelo Estado, eles não vão ficar no prejuízo. Tudo isso está sendo criado pela extrema-direita realmente para gerar um pânico, para criar uma desorganização, para desestabilizar o governo Lula, porque para ódio deles, para ódio da imprensa tradicional, para ódio do mercado, tudo que eles preconizaram que aconteceria no governo Lula, que daria errado isso, daria errado aquilo, que isso não funcionaria assim, que aquilo ali não funcionaria assado, está funcionando exatamente como se projetou. O Brasil está crescendo, a economia está melhorando, a desigualdade está diminuindo, 6 milhões saíram da miséria, ou melhor, da extrema pobreza. O maior número, né, o menor número de pessoas na extrema pobreza hoje, o maior número que saiu da extrema pobreza desde a série histórica de 2012 para cá. Então a única coisa que a gente pode dizer aqui para quem é contra ao trabalho do governo Lula é que você pode sentar e chorar, meus amigos. Porque o Lula será reeleito presidente no ano que vem, continuará com esse projeto que visa incluir o pobre no orçamento, como o presidente sempre citou, e vai levar para a cadeia canalhas ligados à extrema-direita bolsonarista que saquearam, que roubaram o nosso país. E o que é interessante, inclusive, que 2 figuras muito famosas que foram citadas no esquema agora do INSS, também foram citadas no esquema da vacina, envolvendo ministros do governo Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro supostamente, o senhor Maurício Camisotti, se não me falhar a memória, e o senhor Danilo Trento. Olha que interessante, né? Compartilhe esse vídeo se você puder, meu amigo. Se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!